E ainda falando sobre meio ambiente e agora saúde, você sabe o que é arritmia cardíaca? A arritmia cardíaca é uma doença responsável por sequências de batimentos cardíacos irregulares, muito rápidos, muito lentos ou que percorrem o coração por vias anormais de condução elétrica. É uma doença, muitas vezes silenciosa, e pensando nisso, o Luan Martins preparou uma reportagem sobre os principais sintomas, a prevenção e o tratamento para quem sofre de arritmia cardíaca. Fátima sempre cuidou da saúde. Academia pelo menos 5 vezes na semana, além de alimentação saudável. Apesar dos cuidados, ela teve um mal súbito devido a uma arritmia cardíaca, em outubro do ano passado. Não sei nem explicar, porque é tão rápido que acho que quem mesmo sofre é quem fica, né? A família. Aí eu fiquei em PCR quase 50 minutos. E aí eu fui para o hospital. Chegando lá eu fiquei na UTI uma semana. E o pessoal na expectativa, né? Os médicos, de ver se eu iria voltar com alguma sequela. Mas graças a Deus, eu considero um milagre, porque é muito difícil. Hoje a Fátima se recuperou, sem nenhuma sequela. Além de visitas periódicas ao médico e o uso de medicamentos, ela redobrou a atenção com o coração. O remédio eu tomo só 3 ao dia, que é de uso contínuo. E minha rotina é super normal, como se eu não tivesse acontecido nada. Em agosto, um caso de arritmia cardíaca chocou o mundo do futebol. Juan Esquerdo, zagueiro do Nacional do Uruguai, passou mal enquanto disputava uma partida de futebol contra o time do São Paulo pela Libertadores da América. O atleta foi atendido ainda em campo e saiu de ambulância. No hospital, ele teve parada cardíaca, o que fez o quadro do atleta piorar. O jogador de 27 anos não resistiu e teve a morte encefálica confirmada. Outra situação foi com o técnico do Flamengo, Tite. O treinador passou mal ao desembarcar no Brasil depois de uma partida da equipe em La Paz, na Bolívia. A cidade fica a mais de 3.600 metros de altitude. Tite também teve arritmia cardíaca e precisou ficar internado. Apesar do susto, o treinador já teve alta. Segundo especialistas, existem alguns fatores para a arritmia cardíaca: a má alimentação, o histórico familiar e também a falta de atividade física. Na maioria dos casos, são benignos, mas em algumas pessoas, a doença pode levar à morte. As arritmias cardíacas são todas alterações da parte elétrica do coração, que podem cursar com aceleração dos batimentos cardíacos, que nós chamamos de taquicardias, com batimentos cardíacos muito lentos, que são as bradicardias, ou às vezes, mesmo com frequências cardíacas normais, batimentos cardíacos irregulares. Uma das formas também de diferenciar os tipos de arritmia é no que diz respeito à gravidade. Então, felizmente, a maioria das pessoas que têm arritmias cardíacas têm arritmias que são benignas. No entanto, existe uma parcela pequena da população que podem se apresentar com arritmias com risco de eventos graves, como desmaios e inclusive com risco de morte súbita. Ainda de acordo com o médico, a atividade física é fundamental para o tratamento da doença e só deve ser evitado em casos mais graves por orientação médica. Por isso é importante se atentar com os sintomas da doença. O tratamento vai variar bastante de acordo com o tipo de arritmia. As arritmias benignas, algumas vezes não necessitará nem de tratamento, apenas de um acompanhamento regular, algumas vezes de uso de medicamentos. Em algumas situações mais sérias, pode ser necessário o uso, por exemplo, de dispositivos como o marca-passo para aquelas arritmias que o coração bate de uma forma muito lenta. E para algumas outras situações, tipo acelerações, a gente pode usar algumas formas de tratamento através de dispositivos como catéteres, que a gente consegue mapear o distúrbio da parte elétrica do coração e a gente consegue fazer tratamentos naquele foco específico de arritmia, sendo algumas vezes, inclusive, tratamentos curativos. As pessoas que vão ouvir a minha história acham que nunca pode acontecer, mas pode. Por isso que a prevenção é importante, você ir no cardiologista.